de Complexo do Alemão, acho que era o dia D, né? Eu lembro de um camarada nosso, uma vez numa reunião que a gente estava lá no batalhão, e ele perguntava isso, né? Quando vai ser o dia D? Quando vai ser o dia D? Porque a gente já estava há algum tempo sem entrar ali, mas do complexo, o que fica evidente para mim foi o seguinte: eu estava em casa na quarta-feira, o telefone começa a tocar, porque a gente já sabia que as equipes estavam lá dentro, né? Tinha o Nextel na época, então aquele negócio, né? E vai chamar, vai acionar. Eu lembro que, não sei como é que é hoje, mas tinha muito acionamento na folga. E aí pedem para chegar de manhã, no batalhão, 5 horas da manhã. Eu já sabia que quando era mega operação, era uma fila enorme para pegar o material, eu vou já na quarta pro batalhão para pegar meu equipamento e ficar esperando. Dorme por lá mesmo. O tempo que eu fiquei no BOP, eu dormia antes do serviço, eu ia para lá. Eu sou apaixonado. BOP é aquela namorada que eu perdi apaixonado. Eu gostava muito do clima, né? E eu sabia que era o momento. E aí, quando a gente vai para lá, várias informações desencontradas que tinha, até escrevo no livro. Eu lembro que quando eu entrei no rancho de manhã, né? Na quinta-feira de manhã, para lanchar, ó, fazer o café da manhã e seguir. Eu escutei o motorista do blindado falando que o 01 de uma equipe lá falou assim: vamos lá dentro para ver se é isso tudo mesmo. Que eles tinham tomado até a Chatuba e não entraram na Vila Cruzeiro. E falou que quando eles começaram a entrar, eles foram até ali o Campo do Ordem sem um tiro, sem um disparo. Quando chegou lá no Campo do Ordem, tinha um jacaré atravessado na pista, né? Que é o prego, né? Vamos colocar. Na verdade, era um cano com um vergalhão. Sim. E aí, quando bateram de frente com isso, aí o pau começou a quebrar, né? Tiro pra todo lado, tiro pra todo lado. E o 01 falou assim: ó, dá a volta e volta, porque não vai dar pra passar. Só que quando eles fizeram a volta, eles cercaram, botaram outro jacaré. Então eles já estavam esperando deixar a equipe entrar. Pelo que eu escutei, era uma estratégia deles. Uma emboscada. Era isso. Era para apresentar o que eles estavam fazendo ali. E aí, quando eles estão voltando pelo caminho que eles entraram, o 01 falou assim: ó, passa por cima, porque não vai dar. E eles, tipo assim, todo o tiro do mundo que esse policial que dirigiu o blindado conta, falaram que tiveram que passar por cima do jacaré e arrastaram o blindado até lá fora com o blindado com coquetel molotov e pegando fogo. Chegaram lá, quando ele chegou lá fora, e um desses, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um oficial que inclusive trabalhei bastante, admiro bastante, mas eu lembro que ele falou assim: ó, os caras estão preparados. Por que eu tô te contando essa história? Porque quando a gente embarcou para ir pro complexo, para ir para Vila Cruzeiro na quinta-feira, quando a gente estava chegando na Vila Cruzeiro, a gente recebeu uma ligação. Alguma das viaturas lá recebeu uma ligação. As viaturas começaram a fazer retorno e a gente teve que voltar para um quartel dos fuzileiros lá na Brasil? Não, na Brasil não, é Washington Luiz. Sei lá, eu sei que tem um quartel do fuzileiro ali, na linha vermelha, que tem eu não lembro qual é, mas acho que é na Washington Luiz, se eu não me engano. Ou Dutra, não sei. E aí a gente foi pra lá. Eu acredito que essa ordem veio a partir dessa experiência que os caras viveram, porque eu tenho quase que absoluta certeza que se fosse com os blindados que a gente tinha na época, cara, a gente ia entrar, mas o custo ia ser muito mais alto. A dificuldade ia ser muito mais alta. Porque eu não vejo um reboque ou outro para depois ela pegar o blindado. Não, tu imagina. Eu já vivi situações onde a gente não conseguiu entrar na Vila Cruzeiro. Teve nunca contei isso em podcast nenhum. Mas tá aí uma boa oportunidade. Mas nessa questão lá, aí embarcou no blindado dos fuzileiros. Lembra aí depois para voltar nessa outra história que a gente ia abrir aqui, ia ficar a história cortada. Aí a gente foi pro fuzileiro, e lá aí, beleza, espera o presidente dar autorização, não sei o quê. E quando eu entrei num dos blindados, na verdade eu entrei na viatura, um colega entrou no blindado, ele virou para trás assim e falou: ó, quem sobreviver escreve um livro.
E eu coloco isso no livro, né? Soldado Ryan, né? Mas era mais ou menos assim. A gente foi direto. Quando a gente desembarcou ali, acho que era na Avenida da Penha, né? Era aquela que dá de frente pra Igreja da Penha, os blindados estavam ali e a gente foi se separando. Só que, pô, ainda era recruta ali no BOPE. Antigamente no BOPE tinha mais soldado. Pô, mas tu era um recruta de 5 anos. No BOPE, tu é sempre ali, parece que tu é sempre recruta enquanto... Ou tu faz o COESP pra sair desse... né? Porque quem faz o COESP acaba ganhando um pouco mais status de projeção. Não, o cara tem algumas coisas no banca-guarda, eu acho que também não dirige, ou dirige, não sei como é que é, na minha época era assim. Então a gente foi dividido entre os blindados e entramos dentro do blindado pequenininho, deve ser o quê? Mais apertado que esse tapete aqui que a gente está. E eu lembro 29 na minha frente, aquela vontade de fazer o serviço, né? E eu acho que foi o momento mais assim, mais adrenalina, muita adrenalina, mas aquele era um momento muito grande. Eu lembro que demorou muito para começar, mas quando começou a entrar, a gente devia de ser um dos primeiros blindados. Eu sempre falo isso, que tinha uma imagem do nosso blindado passando por cima de um carro. A gente entra no blindado, daqui a pouco eu escuto a esteira fazendo, sabe, arrastando no chão, só que alguém bate. A gente ia descer no Campo do Ordem. Nosso blindado ia desembarcar a gente ali no Campo do Ordem. Não sei se tu conhece lá Vila Cruzeiro. Não, só fazendinha. É mais ou menos ali no olho do furacão. Então quando a gente tá andando assim, alguém fala assim, para o blindado, tem gente batendo. Quando bateu, o major abriu a porta e falou, pô, vocês vão desembarcar onde? A gente falou, pô, vamos desembarcar no Campo do Ordem. Aí ele falou, pô, não quer passar... Aí eu lembro que a gente era um dos primeiros, porque o que ele falou foi o seguinte, vocês são o primeiro, não quer passar direto e ir lá pra Vacaria? E faz sentido isso que eu tô falando, porque se a gente para desembarcar, a gente ia parar quem vinha atrás, entendeu? Sim. Então... E é natural que se eu passo, vou direto para a retaguarda lá do inimigo, o que ia acontecer é que os outros iam poder vir desembarcando, né? E alguém dentro do blindado, se eu não me engano foi o Davi, eu acho que eu posso falar o nome dele aqui, que é um grande amigo, ele falou assim, vamos para lá. Lá é melhor, eles vão cair em cima da gente. Por quê? Quando batesse lá em cima, naturalmente eles iam, né? A gente estava entrando assim, Vila Cruzeiro, Chatuba aqui, Vila Cruzeiro aqui, tava entrando assim, naturalmente eles iam cair em cima da gente. E foi o que aconteceu. Então, quando a gente entra, só que aí, pô, o desdobramento disso, quando a gente vai contando, parece muito rápido, né? Não, eu te contando aqui, eu consigo ir vendo, mas foi muito rápido, porque mal a gente virou a principal ali do Parque Xangai pra ir lá, passando pelo frente do Intercontinental. Sim. Pô, tinham 2 tripulantes, né? O piloto do blindado e um tripulante. Mal a gente virou, a gente andando naquele barulho, depois que ele fechou, ele faz um barulho, como se estivesse roncando mesmo. O 01, avisa aí que tem virou pro nosso 01, tripulante, tem um carro parado na frente, atravessado na pista. Aí ele passa por cima. Só que o nosso passa por cima no BOPE sempre foi encosta, e, né, sente o obstáculo e empurra. Não necessariamente passa por cima, porque o caveirão, entre aspas, não passa por cima. Meu irmão, ele roncou. Falou que o Chiara queria ouvir a vida inteira dele. Talvez tenha sido a maior oportunidade dele de passar por cima, né? Ele vem, faz aquele barulho, ele acelera, meu irmão, dá um porradão. Aí todo mundo batendo cabeça, eu falei, caralho. Aí e eu lembro que eu tava sentado aqui na minha frente, aqui tava o 29, do lado do 29 tava o tripulante. E aí, num pedacinho onde dava pra sentar, tava o cara aqui, porque o blindado era uma parede aqui assim, aí aonde ele senta aqui, que mais ou menos é o que eu lembro, aí tinha o 29 na minha frente e do lado tinha um tripulante. Aí tava Popó, tava uma rapaziada boa pra caramba, que a nossa patrulha, a melhor patrulha que eu já trabalhei. E aí, meu irmão deu-lhe um porradão, todo mundo chacoalhando a cabeça, aquela gritaria, não sei o quê. E aí eu comecei a falar com o tripulante, muita falação, eu falei com o tripulante, falei, cara, pede, não deixa ele bater não, pede pra ele encostar, porra, pede pra ele encostar.
Senti empurrar, porra, vai machucar, porque, porra, meu irmão, eu não sei qual era a velocidade que ele tava, mas foi uma senhora chacoalhada, né? E aí ele continuou, entrou na principal do Campo do Ordem. Quando ele entrou na principal ali que leva pro Campo do Ordem, tinha... Agora, eu tenho quase certeza que eram 2 caminhões, e outro dia me mandaram esse vídeo do YouTube. Tinha um caminhão, inclusive um caminhão era das Casas Bahia. Aí ele voltou a falar assim, aí... Tem um caminhão. O que eu faço agora? Aí, tipo assim, passar por cima, aquela gritaria falando, e eu pro tripulante. Não, fala pra ele não bater, fala pra ele não bater, fala pra ele não bater. Meu irmão, ele de novo, ele acelera, faz aquele barulho, do motor roncando no chão, meu irmão, ele vem, dá-lhe um porradão. Aí, essa... Eu não tenho como inventar isso e tinham outros caras comigo, eles podem te confirmar isso, né, cara? Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele tentou bater na parte de trás e o blindado ficou preso entre o caminhão e a parede que tinha. Pra piorar, um poste tinha deitado. Ele amassou o poste, não sei qual poste, mas o poste deitou. Então eu escutava assim, ó. Como se estivesse girando sem o atrito, né? Até porque eu acredito que ele empurraria o caminhão facilmente se estivesse com o atrito no chão. E aí é aquele 1 minuto do desespero. O amigo que estava sentado, o Arlen, ele olhava em volta e ele gritava. Assim, né, ali, até porque não dá pra falar, olha, tem gente aqui atirando. Ele, caralho, os caras estão aqui. Os caras, ele pelo que ele narrava pra gente, os caras estavam em volta do blindado, ou próximo nos becos, né? Os caras estão aqui, estão a 3 metros da gente, tiro. E eu, calma. Eu lembro que tinha aquele negócio de girar aqui em cima e tinha a arma lá, né? Acho que era uma .50, .30, não sei. E eu ainda cheguei a falar essa bizonhice. Falei, Arlen, vamos girar, que de repente girando, esses caras acham que a gente vai atirar neles, né? A gente girou, nada, ele, meu irmão, os caras estão aqui, daqui a pouco tá um molotov em cima do nosso blindado e aquele desespero. Cara, já viu aqueles filmes quando o cara explode na guerra e fica tudo... E aí eu comecei a pensar assim, eu lembro que eu pensava na minha avó, né? Eu falava, caralho, meu irmão, eu vou virar livro. Uma tensão, cara, tu olhava assim, ó. Aí eu lembro que teve... um 01 lá nosso que falou assim, pô, vamos desembarcar, e alguém gritou, meu irmão, não abre não que os caras estão aqui, né, e se abrisse, provavelmente ia ser baleado todo mundo, e aquela gritaria e tiro e bomba explodindo, eu falei, caralho, meu irmão, vou virar livro, minha avó, o caralho, pensando, sou muito ligado a ela, minha mãe deve estar assistindo também, a minha mãe também, mas pensei primeiro na minha avó, e aí aquela tensão, cara, do nada, meu irmão, sem a gente saber que era possível que isso ia acontecer. O piloto, ele tava sentindo na manete choque. Ele, caralho, tá dando choque, porque não é um volante, né? É tipo duas manetes. Tipo 2 manetes, eram 2 manetes. E ele, caralho, tá dando choque aqui, cara, daqui a pouco, meu irmão. Bum! Mó porradão. Transformador. Não sei, irmão. Eu sei o que é hoje, mas na hora ali, bum! Mó porradão, só que jogou a gente lá na frente. Aí o Arlen só tinha um visor, só tinha um lugar pra onde dava pra olhar. Tipo sei lá, aquela porra do submarino, né? Só um cara conseguia ver o que tava acontecendo lá de fora. E ele gira, quando ele vira pra trás, o outro blindado tá aqui, Tinha um outro blindado atrás, né, mais próximo. O que eu tô te contando é 1 minuto, que veio, bum, deu-lhe um porradão na gente e foi empurrando. Só que ele viu que a gente tava preso, né, e depois até conversando com os fuzileiros, ele falou, não, anda junto, né, de 2 em 2, porque isso pode acontecer e um ajuda o outro. Só que esse tempo entre a gente ficar preso e tudo isso que eu tô falando, cara, sei lá, foi 1 minuto. Só que aquele rápido. 1 minuto da vida, né, cara? E aí ele empurrou, conseguiu tirar a gente e aí a gente foi margeando pela parte de baixo até conseguir sair na vacaria. Quando a gente entra na vacaria, o Arlen de novo assistindo. Os caras estão aqui. Como as outras equipes foram entrando pelos outros acessos, batendo, né, ali de baixo até lá em cima... Aquele bonde que desce correndo passou na nossa frente.
Eu tenho outros 8 caras que podem confirmar isso. Só que a gente não conseguiu desembarcar porque tinha muita granada de bocal, muita granada sendo jogada. E o Arlen gritava, caralho, os caras estão atravessando. Esse blindado que a gente entrou da Marinha, você não tem como atirar, né? Ele é isolado, ele é fechado. Então a gente não tinha como dar resposta. E daqui a pouco, como é que desembarca? Porque tinha muita granada. A gente, inclusive, estourou algumas granadas lá que foram arremessadas nos dias que se seguiram. Aí a gente chega, e aí aquela falatório, né, que o blindado acontece muito, aí eu virei pro tripulante e falei assim, irmão, arruma um beco seguro e coloca a gente de costas, porque esse blindado que a gente foi, ele só desembarca por trás, né. E eu falei, porra, fala pra ele arrumar um beco, cara, manda ele olhar um lugar seguro, colocar a gente e pra gente poder abrir e desembarcar. Eu lembro que ele botou a gente num beco pra direita, assim, até porque aqui na esquerda eram só casas e já dava pro mato. Aí ele virou, colocou, a gente abriu já desembarcando mesmo. E a gente tomava tiro desses caras do mato, porque eu acredito que tenha ficado uma retaguarda, justamente para aqueles caras, os mais antigos, né? Antigo não, os chefões, correrem, dar fuga pros caras. Quando a gente desembarcou do lado de cá, que a gente queria atravessar pro mato, meu irmão, os tiros passavam. Sabe quando tu. Abelha. Só que ele passando, destruindo o tijolo sem reboco, né? Então. E eu lembro que tinha um Fusca, cara, vermelho, eu agachei assim atrás do motor antes de atravessar. E a gente foi atravessando e entrando num dos poucos becos que tinha e ganhando as lajes que tinha ali, meu irmão. E tiro pra caralho. Eu lembro que nas casas que a gente entrou. E que dava pro mato, assim, pra gente poder ganhar e trocar tiro com eles ali, porque já tinha equipe lá em cima, né, e se eu não me engano até era a Charlie, dando tiro neles, e a gente tentava botar a cara, só que como eles estavam dentro do mato, tu não via, né? Então quando a gente botava, a vantagem era deles, meu irmão, era tiro, assim, eu não sei como realmente a gente não sai vivo, porque, cara, era muito, assim, era da gente às vezes botar a cara, tomar tiro e pegar assim, ó, sabe, caralho, meu irmão, e baixa e tenta ir pra outro, quando botava a cara em outro lugar, tomava de novo e ficava nessa, né, nessa correria, de um lado pro outro. Eu lembro que um sargento chamou assim a gente, ele tinha acabado de chegar lá no BOP, ele chamou, vamos pra essa outra laje aqui. Aí a gente saiu de uma casa por baixo, subiu, quando a gente tava subindo a escada assim pra sair na laje, sério, quando ele botou a cabeça na laje, já devia estar vindo os tiros, meu irmão, pegou, pau, ele só deu tempo dele reagir assim, ele já veio caindo pra trás, caralho, segura, sargento, ele não bota mais a cara aqui não, vamos pra outro. Então, muito tiro ali, a gente consegue estabilizar o terreno ali, a gente fez boas ocorrências, a gente encontrou bastante coisa ali, eu lembro que a gente encontrou os fuzis. Eu em 2008 tinha achado um hospital. Voltei nesse mesmo lugar, achamos mais 5 fuzis. Só que as ocorrências eram enviadas para o batalhão, né? O pessoal ia lá para fazer a ocorrência toda. Então, assim, ficamos o dia inteiro ali. O dia inteiro trocando tiro. A tarde inteira, muito tiro. Dava tiro pro mato e recebia muito tiro. Ia cercando as granadas, né? Aonde tinham caído para depois botar saco de areia para fazer as explosões como a gente teve que fazer. E ficamos ali o dia inteiro. E aí eu lembro que cai da noite, assim, já escurecendo, já não dava mais para fazer nada. A gente ganhou uma laje e ficou em cima dessa laje. E caiu uma tempestade, assim, à noite. Ficamos ali, isso era quinta-feira, aí ficamos ali quinta. Na sexta a gente fez uma boa ocorrência lá dentro. Saímos, aí ficamos quinta, sexta e sábado lá. Chegamos a bater o mato, lá no mato tinham corpos, né? Até tem um vídeo do Marcos Uchoa indo no mato lá, acho que era sábado de manhã, e ele vê, pô, os porcos estão comendo ali, tinha uns porcos lá comendo, não sei o que aconteceu, mas no meio da troca de tiro tinha uns caras que ficaram lá, realmente, tem essas imagens na internet. E aí foi isso, cara, acho que foi assim, a operação que a gente mais desejava no sentido de poder levar paz e tranquilidade para aquela área lá, assim, foi muito intenso, foi o batalhão inteiro, então tinha muita expectativa. Tinha folga, né?
Era full. Cara, é aquilo, quando tu trabalha fazendo o que tu gosta, né? Porra, folga, né? É óbvio que a gente quer. E pior que na minha época, acho que hoje, se o policial trabalhar extra, ganha uma pratinha a mais, não ganha? Naquela época eu não ganhava. Porra, fiquei. Eu vou entrar na justiça aí pra tentar Não veio, né? Não veio um PPzinho, não via não, mas, cara, era muito bom.